Ei, você de novo por aqui? E parece que não aprende. Qual sua dúvida dessa vez? Monitoramento neurofisiológico intraoperatório, né? Tá certo. Pode deixar que o Biomed Ensina te explica tudo o que você precisa saber. Afinal de contas, é moleza pra gente, né? É, mais ou menos. Mas roda a vinheta que você já vai entender. Dentre todos os sistemas do corpo humano, o sistema nervoso certamente é um dos mais misteriosos, despertando a curiosidade da população e dos cientistas ao redor do mundo. Graças a ele, somos capazes de perceber e interagir com o ambiente ao nosso redor. Pensa bem, hoje você acordou, levantou da cama, realizou suas atividades diárias, notou que o tempo estava mais frio ou mais quente e agora está aqui assistindo esse vídeo e assimilando informações. Pois é, nada disso seria possível sem as funções sensitivas, integradoras e motoras do sistema nervoso. Agora pense na seguinte situação. Na década de 1960, um paciente é diagnosticado com um tumor no cérebro que precisa urgentemente ser removido. Felizmente, ele consegue uma excelente equipe cirúrgica que conta com a presença de um excelente neurocirurgião. A cirurgia é realizada com sucesso e a previsão dos médicos é de que o paciente se recupere bem. Entretanto, ao despertar, os médicos notam que o paciente não consegue mover algumas partes do seu corpo como antes, ou ainda não consegue reagir a determinados estímulos. E por que isso? Bom, dentre as diversas explicações possíveis para o caso, existe a possibilidade de o cirurgião ter danificado por acidente regiões importantes do sistema nervoso durante a retirada do tumor e sem ter noção de que isso estava acontecendo, gerando sequelas no paciente. Olha só que problemão! E tentando amenizar os danos causados aos pacientes em cirurgias que ofereciam risco ao sistema nervoso, algumas equipes empregavam a técnica conhecida como Wake-up Test, que, falando de forma simples, consiste em reduzir a anestesia temporariamente para meio que acordar o paciente e pedir a ele que mexa algumas partes de seu corpo, mostrando para a equipe se está tudo bem ou não. Claramente, o Wake-up Test é muito limitado, já que não é capaz de medir com precisão a região e nem a gravidade do possível dano neurofisiológico. Fora que, convenhamos, né, gente? Acordar o paciente durante a cirurgia, além de desagradável, é extremamente perigoso. Pois é, né? Seria tão bom se existisse um profissional focado em monitorar e fornecer informações sobre os status neurológicos do paciente durante este tipo de cirurgia, ajudando a evitar esses tipos de danos. Bom, para nossa alegria, esse profissional já existe e sua área de atuação é o monitoramento neurofisiológico transoperatório, ou, como é mais conhecida, a monitorização neurofisiológica intraoperatória, MNIO. Este procedimento consiste em monitorizar a função e a integridade de estruturas neurais durante procedimentos cirúrgicos que ofereçam riscos ao sistema nervoso, como cirurgias neurais, cardiovasculares, ortopédicas, entre outras. Isso permite reduzir e prever e até mesmo reverter os danos causados ao paciente durante o processo, além de identificar lesões existentes antes mesmo da cirurgia. Desta forma, contribui para a segurança do paciente e dá apoio ao trabalho do cirurgião, que agora pode trabalhar sabendo se suas manobras estão causando lesões ou não. Antes de falar sobre a formação deste profissional, é importante lembrar que esta é uma habilitação muito recente para os biomédicos, tendo sido regulamentada por documento oficial apenas em 2014, mas já é uma especialidade médica há muito tempo. A Resolução número 245, de 19 de setembro de 2014, publicada pelo Conselho Federal de Biomedicina, dispõe sobre a atribuição do biomédico na área de monitoramento neurofisiológico transoperatório. Segundo seu artigo 2, o exercício desta atividade requer curso de especialização reconhecido pelo MEC, cujas disciplinas mínimas são neuroanatomia, neurofisiologia, neuropatologia, teoria das técnicas cirúrgicas e tecnologias aplicadas à atividade.
Além disso, também é exigido estágio prático em serviços de monitoramento neurofisiológico transoperatório. Agora vem a parte complicada da história. Lembra que no início desse vídeo eu comentei que falar sobre esse assunto não seria tão simples assim? Pois é, na teoria, os biomédicos podem habilitar-se nessa especialidade. Mas, na prática, não existem muitos meios para isso. Estranho, né? O que ocorre é que, como essa é uma habilitação muito recente para nós biomédicos, ainda não existem cursos de pós-graduação que nos permitam adquirir a formação necessária para requerer a habilitação. Em outras palavras, estamos autorizados a nos especializar em monitorização neurofisiológica intraoperatória, mas não conseguimos a formação para isso. De qualquer forma, o artigo 1 desta resolução também estabelece que é atribuição dos profissionais biomédicos atuar sob supervisão médica no monitoramento neurofisiológico transoperatório, operando equipamentos específicos para a atividade e utilizando métodos eletrofisiológicos como a eletroencefalografia, EEG, a eletromiografia, EMG, e potenciais evocados para monitorar a integridade de estruturas neurais específicas durante as cirurgias. Traduzindo, este profissional atua na proteção das vias neurais durante diferentes tipos de cirurgia, obtendo dados dos status neurofisiológicos do paciente através da utilização de alguns métodos eletrofisiológicos. Esses dados são colhidos e registrados por equipamentos que fazem o monitoramento constante das vias neurais pertinentes e permitem que o profissional interprete esses dados e avise a equipe cirúrgica sobre possíveis danos no sistema nervoso. Além disso, também pode auxiliar o cirurgião a identificar estruturas neurológicas, a severidade de danos já existentes no paciente antes da cirurgia, fazendo com que o processo tome um rumo mais seguro. Na eletroencefalografia, é feito o registro da atividade elétrica cerebral, ou seja, mais especificamente, do somatório da atividade elétrica neuronal próxima aos eletrodos de captação dos estímulos, afixados habitualmente no couro cabeludo. Já na eletromiografia, é feita uma avaliação neurofisiológica do sistema nervoso periférico, estimulando-se sinais elétricos por meio de choques suportáveis e da captação de potenciais musculares através de agulhas em certas partes do corpo. Por fim, os potenciais evocados são respostas registradas no couro cabeludo com eletrodos de agulha ou de superfície após estimulação das vias sensoriais, como a visão e a audição, por exemplo. Seu ambiente de trabalho é majoritariamente o centro cirúrgico e, por isso, frequentemente não tem uma jornada de trabalho bem definida, já que sua atuação está ligada à ocorrência e duração de cirurgias. Sendo assim, é uma área que exige disponibilidade de tempo e profissionais que sejam capazes de se dedicar ao paciente, trabalhar em equipe, se comunicar bem, demonstrar competência prática e teórica e atuar com absoluta ética e preparo psicológico, já que frequentemente lida com pacientes e familiares. Tendo em vista que as tecnologias estão em constante progresso, é importante também que mantenha-se atualizado quanto às novidades pertinentes na sua área. Contudo, mesmo sendo um profissional tão importante, a presença dele não é obrigatória no centro cirúrgico. A realidade é que ainda existem hospitais e equipes cirúrgicas que nem mesmo sabem da existência da monitorização, reduzindo a busca por esse profissional, o que é uma pena, tendo em vista os benefícios desse procedimento. Essa baixa visibilidade da área também se reflete no mercado de trabalho, mas ao contrário do que você talvez esteja pensando, não significa que a área seja desvalorizada. Bom, vamos lá. Nós procuramos na internet informações sobre salário, média salarial, jornada de trabalho e outras informações. E sem surpresa alguma, não encontramos nada, nem mesmo informações sobre concursos públicos para essa área. Esse quadro se deve ao baixo número de profissionais na área e à pouca difusão de informações sobre ela. No entanto, isso também contribui para que a área seja valorizada. A matemática é bem simples. Apesar de nem todos procurarem os serviços deste profissional, a busca por ele ainda é maior do que o número de profissionais disponíveis. Desta forma, é um mercado de trabalho em expansão,
onde faltam profissionais e que praticamente absorve todos que conseguem ingressar na área. Vamos falar disso mais pra frente, mas conseguimos entrevistar um profissional da área que comentou com a gente algumas coisas sobre a remuneração. Segundo ele, os valores variam conforme o seu local de trabalho, mas há alguns anos atrás, ele via que um profissional desta área recebia em média R$ 500 por cirurgia que participava. Para o caso de um profissional integrado a uma equipe que atende diversos hospitais e recebe por procedimento. Também disse que participar de pelo menos 10 cirurgias por mês era algo fácil de conseguir, totalizando aí, no mínimo, cerca de R$ 5.000 por mês, aumentando ou diminuindo conforme o número de serviços prestados. Para ele, esta é uma boa remuneração e condiz com sua atuação. Bom, por tudo que foi dito, acho que já é de se esperar que seja um profissional pouco conhecido. De fato, as informações na mídia sobre essa especialidade são bem escassas, sendo bem difícil encontrar dados até mesmo na internet. Contudo, vez ou outra, a monitorização neurofisiológica intraoperatória dá as caras por aí, aparecendo em alguns artigos e notícias. No geral, este procedimento é descrito como sendo inovador e tecnológico, além de representar um grande avanço para o campo cirúrgico e algo extremamente benéfico à área da saúde, como mostram os exemplos. Este artigo, por exemplo, publicado no site da Cielo, retrata bem a situação de baixa visibilidade da profissão. Ele buscou avaliar o uso da monitorização neurofisiológica intraoperatória por cirurgiões de coluna brasileiros. O resultado encontrado foi que o de maior parte dos cirurgiões entrevistados relatou já ter utilizado o procedimento do monitoramento, mas uma pequena porcentagem o utilizava com frequência. Por outro lado, a maior parte dos entrevistados também alegou não ter fácil acesso a este tipo de técnica, sendo que, dos que alegaram ter facilidade, a maioria atua na região sudeste, evidenciando a baixa disponibilidade do profissional monitor no mercado e uma possível má distribuição regional. Além disso, buscando entender melhor o que a população entende sobre esta habilitação, nossa equipe realizou uma pesquisa via Google Forms e conseguiu alguns resultados interessantes. Ao todo, 69 pessoas participaram da pesquisa. Desse total, cerca de 54% dos entrevistados tinham idade entre 18 e 24 anos e aproximadamente 80% tinham ensino superior completo ou incompleto. Além disso, a maior parte dos entrevistados alegou não ter ligação com a área da saúde, isto é, não ser estudante ou profissional das áreas, mas surpreendentemente, cerca de 60% tinham conhecimento da profissão do biomédico. Perguntamos aos entrevistados sobre o que eles achavam que fazia um biomédico, e a maioria das respostas definia este profissional como aquele que realiza análises, pesquisas e diagnósticos de doença. O que não está errado, né? Mas nós sabemos que nossa atuação vai muito além disso. Porém, quando perguntamos sobre a monitorização neurofisiológica intraoperatória, a situação mudou um pouquinho. Cerca de 90% dos entrevistados alegaram nunca terem ouvido falar dessa especialidade. E, quando questionados sobre o que achavam que o profissional da área fazia, a maioria alegou total desconhecimento. Algumas pessoas levantaram a hipótese de que talvez envolvesse um profissional que monitora e certifica o funcionamento neurológico durante a cirurgia. Parabéns para elas! A maioria também demonstrou interesse em saber um pouco mais sobre o que faz este profissional, quais suas atribuições, como é sua rotina de trabalho e outras informações. E pensando nisso, nossa equipe conseguiu uma entrevista exclusiva com Derek Modena, biomédico que atua na área da monitorização neurofisiológica transoperatória e que inclusive será um dos palestrantes do 24º Encontro Nacional de Biomedicina, o NBM, onde também trará questões sobre essa sua habilitação. Nessa conversa com o Derek, ele nos trouxe curiosidades e informações sobre a carreira deste profissional e sua experiência pessoal na área, coisas que são impossíveis de encontrar por aí, viu? Aliás, não é querendo ser puxa-saco não, mas o Derek também é um dos primeiros biomédicos a conseguir essa habilitação. Ficou curioso para saber como isso aconteceu, mesmo não existindo cursos para tal formação? Pois é, você vai ter que dar aquela conferida nesse material super legal que preparamos para vocês. O link para ver a entrevista na íntegra está aqui na descrição. E se você se interessou pela área, mas ficou desanimado com a falta de visibilidade e possibilidades de formação,
não pira não. A tendência é que, com o tempo e com o aumento da busca por essa habilitação, as coisas melhorem e novas oportunidades apareçam. Nossa dica é que você procure profissionais já inseridos na área, como o Derek, para que você entenda mais ou menos como eles conseguiram se especializar e tente fazer contato com pessoas que podem ajudar na sua jornada. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like e até o próximo vídeo com a turma do Biomed Ensina. Tchau!